Olá pessoal, estou aqui com o Tiago Oliveira, ele que é empresário em São João Nepomuceno, tem a Speedcell. Você tendo problema, leva lá para o Tiago, que resolve tudo no telefone, manja tudo. Nós viemos aqui hoje com o Ney Medina para conversar um pouco sobre essa política em 2022, segundo turno aí, momento crítico para o país, e nós queríamos saber as análises que o Tiago faz. Ney Medina também tem acompanhado aí sempre aí também a política. Eu, particularmente, não podia deixar de abrir esse momento para a gente poder falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo, que já aconteceram e que podem servir para que algumas pessoas tomem um posicionamento em 2022, agora em outubro, dia 30, né? Justo. Então, Tiago, vou começar aqui fazendo uma relação do salário mínimo 2015 e 2022. Perfeito. 2015, 788. Em 2022, agora 1.212. A inflação, naquele período, 2015, 10,79. Hoje, 4,63. A fonte disso é Bacen, quer dizer, tudo coisa séria mesmo. O desemprego estava 9,60, melhorou um pouquinho, veio para 8,9. O crescimento do PIB, esse realmente tem um impacto maior, menos 3,55, né? E agora em 2022 com 4,70 positivo. Lá estava menos, agora está mais. O déficit das contas públicas, ela menos, tudo em vermelho, né? Menos 111 bilhões. Hoje nós estamos com superávit de 109 bilhões. E aí vai por aí. Você vê homicídio, a taxa de homicídio caiu em relação a 2015. As contas das estatais, né, todo mundo fala de privatização, é contra isso e aquilo, mas as contas das estatais estavam aí com prejuízo de 32 bilhões, hoje está com lucro de 187 bilhões de reais. E sem falar aí o índice Bovespa também, que subiu. Por último aqui a população abaixo da renda era 17,4, hoje está com 10,8. Né? Então, considerando esse cenário aí, essa polarização, esse momento crítico, né? Eu queria que você fizesse a sua análise aí para nos ajudar a entender melhor esse momento. Tem outras perguntas, nós vamos entrar lá depois, né, Ney? É isso. Então, o que está acontecendo, assim, a gente observa, essas eleições, elas são um pouco diferentes das últimas, porque definitivamente a gente tem o expoente que saiu da cadeia, que é o ex-presidente Lula. Eles não conseguiram formar um sucessor das ideias que eles tanto pregaram. Eu acredito que o legado do Lula não existe, porque era a Dilma, e a Dilma não conseguiu terminar o mandato, não terminou bem, como a gente viu os dados de 2015. Ainda mais, em 2015, eu tive umas notícias, não sei se você lembra, Paulo, teve uma época que o Lula falou assim, não, a gente vai ter que aprender a comer 4 a 5 vezes ovo por semana, porque a gente estava vivendo mais ou menos a alta dos alimentos, como a gente teve agora devido à pandemia e outras questões. E nisso só polarizou mais as eleições devido ao nós contra eles, só eu sei fazer. E a maior democracia que existe é o mercado. Porque o mercado, se você não gostou de um atendimento, você pode trocar. Vai no outro lugar e compra, né? Justamente. Muito mais acessível. As pessoas hoje compram produtos de outro lugar do mundo e em 15 dias está aqui. Não, eu comprei ontem um produto pela internet. Ontem de manhã eu fiz o pedido e colocaram lá. Entregamos amanhã e hoje, meio-dia, chegou. Justamente. E os mais pobres, atendimento aos mais pobres hoje é isso. Os mais pobres, eles querem o quê? Conforto que todo mundo tem. Às vezes você vai ter, igual eu trabalho na área de celular, às vezes você não vai ter o celular mais caro, mas você tem um celular que faz tudo. Ele faz a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Nós tivemos um problema agora da pandemia. A pandemia usou-se a narrativa. Foi muito usada uma narrativa muito ruim. A gente estava com números bons na economia. Infelizmente, a pandemia travou muito o que a gente poderia ter de crescimento. Aí começou a usar os velhos chavões, nazista, genocida, taxista. Tudo que é isso, né? Justamente. E o presidente Bolsonaro, apesar de ele ser um cara, às vezes, muito tosco, tem um discurso que ele não é polido. Não adianta pedir para ele falar as palavras eloquentes. É muito diferente do Michel Temer, que falava até far away. O
presidente Michel Temer tinha excelente discurso. Mas ele foi eleito justamente por ele se aproximar dessas pessoas que estavam órfãos. Alguns acreditavam que o Aécio Neves seria oposição ao PT, e não, a gente tinha vamos dizer, o Teatro das Tesouras, que a gente tem as duas pontas da tesoura, mas são o mesmo corte, entendeu? Então nós tivemos diferença. E, infelizmente, a pandemia serviu de narrativa, como se o SUS fosse uma maravilha. Eu trabalhei no hospital público, sei que o SUS tem problemas, sempre teve problemas, devido a problemas estruturais, a tabela SUS defasada, a burocratização. Infelizmente, o SUS ele tem uma ideia muito interessante, mas às vezes na prática o que as pessoas precisam não é. Então, eu percebi que veio-se muitos recursos para os hospitais, mas as pessoas não entendem de gestão. Então, o gerenciamento da crise foi ruim. Então, se usou muito a questão da ciência. Quem queria trabalhar não era da ciência, se fechou-se igrejas, é muito complexo isso. Acho que na história recente da humanidade, nem na época da Segunda Guerra, nós proibimos as pessoas de ir ao culto, de se reunir da forma que poderiam. Nem em época de guerra se fecha a igreja, né? Não, a gente isso teve verdade, a igreja né? produzir. Uma coisa muito perigosa, isso podem falar que o Bolsonaro, ele teria, se ele ganhasse, ele ia perseguir os homossexuais, perseguiria as mulheres, e não aconteceu nada disso, todos estão circulando livremente. Uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia, que o governo Bolsonaro não fez, é falar o que você podia comprar, o que você não podia. O candidato à reeleição do Rio Grande do Sul, ele falava, isso aqui você pode comprar, isso aqui é essencial. Pasta de dente é essencial, shampoo é essencial, mas pão também é. Mas eu acho que um outro produto do mercado não é essencial. Isso é muito pesado. E a nossa liberdade vai se perdendo aos poucos. Isso entenda, você que está assistindo, quanto mais poder na mão dos governantes, pior é a nossa liberdade. Então eles sentiram o gosto da liberdade e entrou dinheiro. O governo federal disponibilizou dinheiro. Nós tivemos situações muito complexas, como foi no Amazonas, que a gente viu aquelas questões dos oxigênios, falta de oxigênio, mas não foi culpa do governo federal. Ali sempre teve problemas. Os hospitais públicos não estão preparados para receber uma demanda tão grande. Teve lugares que souberam se sair muito bem. Por exemplo, São João de Nepomuceno foi um exemplo de situação tranquila. A gente não teve hospitais superlotados. Tivemos nossos casos de Covid, soubemos lidar. O governador Zema soube trabalhar muito isso. Eu acho que ele assistiu muito bem os municípios. A minha visão da pandemia em relação a Minas Gerais foi um excelente resultado. E nós tivemos problemas do João Dória, isso foi usado muito politicamente. Então, isso é muito ruim. A saúde foi tratada como política. Aí falaram assim, nós tivemos atraso das vacinas, tivemos discussão das vacinas. Se você pegar a primeira área de vacinação, nós tivemos em dezembro de 2020. Não, segundo informações não, o que nós lembramos, podem me corrigir, depois da Inglaterra, foi o Brasil. Sim. Um mês depois. Sim, os Estados Unidos foi, depois teve a Inglaterra e o Brasil começou em janeiro de 2021, se eu não estou errado, foi 2021. Na faculdade a gente aprende muito, a gente tem um órgão chamado Anvisa. A Anvisa se regula as coisas. E eu não posso sair comprando o que eu quero. Existem vários protocolos. O problema é que às vezes as pessoas não entendem isso e isso é usado de maneira política. Então, a gente teve bastante vacinação. A gente é um país muito grande, muito populoso e a vacinação foi boa. Tiago, por que a população vota num cara que... Eu não consigo entender isso. Como é que a pessoa vota num cara que saiu da cadeia, tirado por um ministro, estava preso, é condenado, o próprio STF disse que ele não está absolvido, e teve uma votação desse tamanho. Agora tem mais outro detalhe também. Como que as pessoas votam em deputados, governadores apoiados por Bolsonaro e o Bolsonaro não tem esse mesmo número de votos? Então, o que eu observo é o quê? As pessoas ainda são personalistas. Elas não têm um voto, às vezes, até ideológico. O lulopetismo é muito maior que o petismo. Eu falo lulopetismo porque o Lula sempre foi no PT. Ele é muito maior. Uma das lembranças efetivas, por incrível que pareça, quando o Lula assumiu em 2012, o Fernando Henrique praticamente fez praticamente tudo para ele ter um bom governo. Ele teve uma boa transição, tanto que aquele
ministro da Fazenda dele foi preso agora, o Palocci. Agradecia a Fernando Henrique. Se você ler o livro, nosso telespectador, chama 100 Dias no Poder. Foi a transferência ele fala desse dia, da eleição do Lula até a tomada de posse. O Bush, conversaram com o Bush, porque o Lula tinha medo os Estados Unidos tinha medo do Lula, porque o Lula era sindicalista, ele falava de tomar, nos anos 80, da revolução do proletariado, essas questões todas, que ainda fala, mas de uma forma muito mais suave. E teve o governo real, o plano real estava estabilizado, então o que aconteceu? A China crescia muito, então nós tínhamos dinheiro para ser investido. Não é que o governo, tudo que o Lula foi ruim, ele se manteve fiel aos princípios de pagamento da dívida, inflação, controle de inflação. Fernando Henrique preparou um caminho muito bom. Só que quando veio depois de 2005, as situações começaram a se inverter, os escândalos de corrupção. E ele mesmo assim foi eleito, né? A gente lembra do Mensalão. Mas teve algumas lembranças, a memória afetiva do brasileiro. O Bolsa Família, que é um programa liberal, que o governo, que o nosso postulado da escola econômica do Milton Friedman falava assim, é muito mais fácil você chegar o dinheiro para a pessoa, ou um voucher que ela pode trocar, do que eu construir um mercado, como era a ideia do Fome Zero. Vou construir um mercado, vou distribuir comida para as pessoas. Você sabe o que é melhor para você. Ninguém melhor sabe. Então, foi a primeira lembrança. Isso foi sempre usado. Isso até 2014, você vê na eleição que tinha do Aécio e da Dilma, falava que se o Aécio ganhasse, você ia perder o Bolsa Família. Eles usaram muito isso, entendeu? E estão usando agora também. Não, só que o Bolsonaro deu uma reviravolta. A gente teve a pandemia, as pessoas ficaram desassistidas. Eu fiquei muito preocupado. Eu tenho uma loja. E eu tenho amigos que trabalhavam com festas, tem um outro setor de serviço. Eles foram muito impactados e o governo conseguiu absorver, de certa maneira, as demandas. Teve o Auxílio Brasil, que conseguiu até a questão do Pix, as pessoas conseguiram receber. A gente viu que tinha pessoas que não tinham acesso à internet. Isso foi interessante, as pessoas receberam dinheiro, não ficaram desassistidas. Primeiro, cumprimentando as pessoas que nos acompanham, obrigado pela audiência de vocês, agradecendo o Cicobi, Credmata, né, nossos patrocinadores aqui, a Elonet, e também nossos colaboradores que você acompanha no nosso vídeo. Satisfação estar te recebendo aqui, Thiago. Eu fico muito feliz também. Eu vou fazer um resumo aqui desses números que o Paulo apresentou aqui. Sim. E o que você já tá colocando aí. A diferença dessa administração, você tocou em alguns pontos. Quando o PT assume em 2012, ele pega um plano real, um governo bem enxutinho acontecendo. O primeiro mandato caminhou bem, né? Sim, do sim, segundo em diante, é que eu, enquanto cidadão também, eu ficava pensando assim, tem que acabar esse Congresso aí. Acabar Senado, deputado federal. Por quê? Você mencionou aí o que nós víamos, né? Muitos escândalos. É dinheiro na cueca, é dinheiro em mala, é dinheiro em apartamento, é petrolão, é mensalão, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, aí fica um descrédito, aí as pessoas passam a não acreditar. Aí eu tô buscando os pontos que você já mencionou. Aí vem Dilma e Aécio. Tinha uma tendência para o Aécio ali, o pessoal estava cansado. Se a gente estivesse vendo assim, uma manifestação popular, muito parecida com essa de 2022 agora, né? Uma manifestação nas ruas, tá? Era passível de se entender que, não, o Bolsonaro vai ganhar, olha a manifestação popular aí. Mas então, o povo foi cansando. Agora, essa memória que você lembrou aí do Bolsa Família, hoje tem o Auxílio Brasil de 3 vezes mais, olha como é que é curioso, como é que fica a primeira lembrança lá então, as mesmas pessoas, talvez tirada uma ou outra, também estão recebendo essa ajuda. E um outro ponto, eu tô só ilustrando o que você falou, Tiago. Um outro ponto importantíssimo, não faltou recurso na pandemia, que foi talvez o momento, eu com 58 anos, talvez tenha sido o momento mais difícil que eu enfrentei na minha vida até hoje, tirando a perda do meu pai. Não faltou recurso para os municípios. Eu desafio aqui agora um prefeito ou um governador de qualquer estado, um prefeito de qualquer município do Brasil, para falar que não recebeu recurso do governo federal para combater a pandemia, inclusive recurso para pagamento de funcionários da saúde que tivesse ligado a essa pandemia. Então, isso tudo está ligado à falta, ou melhor, esse controle
dessas corrupções, dessa saída de dinheiro aleatoriamente, de dinheiro gasto desnecessariamente com publicidade. Por isso, talvez, esse consórcio de mídia todo enfurecido, né, contra um determinado candidato e por aí. Então, não tem pergunta, tem só essa síntese. Eu estou vendo que você quer... Não, eu acho interessante que você falou a questão do Congresso. Falam sempre que o PT é a favor da democracia. Sim, comprando os deputados, eu também sou a favor da democracia. E por incrível que pareça, é o que eu falo assim, as pessoas não votam, às vezes, ideologicamente. Eu entendo a situação. Eu não vou te falar quem é Ludwig Mises, quem é Milton Friedman, quem é Por exemplo, as pessoas não vão saber, às vezes, essa questão. Mas elas, quanto a economia estiver bem, as pessoas estiverem comprando as suas coisas, um carro legal, podendo viajar, o governo vai ser tido bom. Tanto que o governo militar, nos anos 70, até chegar o ano das hiperinflações, ele era visto como muito bom. O governo militar cai exatamente com a explosão de dívida. Entendeu? E ainda a China estava comprando muito, o Brasil estava entrando muito dinheiro das commodities. Então a questão do brasileiro falar, naquela época eu comprava picanha, comprava isso, mas ele não olhou o custo dessa picanha que hoje a gente bate. Tivemos um problema em 2008, quando foi a crise americana, que estoura em 2012, que é um problema que a gente enfrenta até consequências hoje. O que aconteceu? O governo do PT fez o que Keynes fez durante a guerra, vamos gastar. Só que a gastação no governo, sem ela aumentar a sua arrecadação, se aumentar a sua produtividade, ela tem consequências. A gente chama da famosa ressaca. É o que aconteceu em 2012. Você teve juros camuflados, empréstimo à vontade. A crise dos caminhoneiros que a gente pegou em 2015, no governo Temer, foi causada começou a se comprar caminhão sem ter uma demanda da oferta do frete e tudo. E a gente teve isso. É o que você vem falando. A gestão foi horrível disso, e o Lula saiu com uma grande... Ele conseguiu eleger a Dilma com a popularidade, porque a economia ainda estava se servindo. Mas, quando chegou 2000, o primeiro governo Dilma, a Dilma não soube lidar com isso. E, infelizmente, o PT não fez o que precisava de certas coisas. A Dilma faltava um parafuso. Porque faltava demais. Ela era muito difícil. E ela é engraçada, né? Era engraçado, mas era sofrível você ter um chefe de Estado falar aquelas besteiras. Criou-se mais ministérios no governo dela. Isso, pessoal, você que está nos assistindo, toda vez que se cria um ministério, é mais dinheiro pagando ministros, entendeu? Não tinha ministérios mais técnicos. Era o ministro da mulher, não era simplesmente o ministro da mulher por ela ser um rapaz que tinha um estudo, que tinha uma causa para defender as mulheres. Não, tem que ser uma mulher. Aumentou a desigualdade, que eu falo em questão do enfrentamento ideológico, aumentou-se a questão de temas sensíveis, temas como racismo, como se o Brasil fosse um país racista, estrutural. Isso foi muito implementado no final do governo. E em 2013, a gente lembra das jornadas de julho. Todo mundo queria cobrar alguma coisa, mas ninguém cobrava nada. Aí o que aconteceu? Vamos absorver isso. Mais médicos, vamos contratar os médicos cubanos, e teve essa questão. Eu nunca tinha visto um presidente ser vaiado na Copa do Mundo, a Dilma foi vaiada. A sensação que eu tenho, crítica, eu vivi na universidade nesse tempo, você ter uma opinião diferente era muito errado. Você é contra os pobres, entendeu? Você não concordar com o que está acontecendo, você é contra os pobres. A corrupção foi para tirar milhões da pobreza. Mas me parece que o negócio continua, né? Sim. Se você pensar contra... Tiago, então, essa questão toda aí que você está colocando aí, Dilma, 2015, 2022, agora aparece volta essa polarização, só que de uma forma bem forte. Muitas pessoas odeiam o Bolsonaro. Tudo bem, ele não tem um jeito lá elegante dele de falar, tal, mas economicamente nós não temos como reclamar. O PT entrando, isso vai continuar assim? A probabilidade de vir outras pedaladas não existem? Olha, Paulo Azevedo, a situação do Lula, se ele ganhar a eleição, ela não é favorável para ele. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, sozinho elegeu 99 Você mexeu num ponto aí estratégico também, porque é o seguinte, são 90 ou 100... 99 deputados só do partido só do PL. Sim, a maior bancada hoje. Senadores, ele foi o maior partido com senadores.
Tanto que hoje o Bolsonaro, se ele quisesse entrar com algum impeachment de algum ministro do STF, ele teria maioria para começar isso. Então, não será muito favorável ao governo Lula. Praticamente, o Congresso terá um papel até mais relevante que o dele. Ele não teria paz. Seria como voltarmos a 2014. A Dilma a presidente e o Congresso todo contra ela. E voltou Magno Malta também, né? Voltou Magno Malta. Nosso vice-presidente até o final do ano, ele foi eleito senador, o Mourão do Bom Dia. E outra coisa, os que caíram, né? Collor, Jucá, Cunha, Joyce... Não, é o pessoal que traz... Alexandre Frota, Paulinho da Força e mais um monte. É motivo de comemorar? Eu particularmente, eu acho que essa renovação vai fazer muito bem. Não, eu concordo. E, tipo assim, na política, acho que a traição desde a época de Jesus nunca é bem-vinda. Tipo, é só para tirar um exemplo, já que a gente está falando isso. A eleições para os deputados, ela polarizou também. Quem colou na figura do Bolsonaro ainda continuou bem votado. Tanto que nós tivemos o maior deputado votado do Brasil, é o Nicolas, aqui de Minas Gerais, com 1,5 milhão de votos, mais ou menos. 1.496.000. Isso aí. O Janones, apesar de eu não gostar dele, ele colou na figura do Lula, teve 300 mil. Nunca teve uma votação assim. E as pessoas que traíram o Bolsonaro, vou falar trair, porque depois nunca vi isso, era Bolsonaro até um dia, depois do outro dia não era mais Bolsonaro, queriam fake news lá, que foi a Joyce e o Frota, eles não conseguiram nem essa eleição para deputado estadual. Então se provou, e ele agora vai para Lula. Criticava-se tanto o Lula, o Frota fez assim, ó, esse símbolozinho aqui, apoiando o Lula, entendeu? Só que disseram também que esse símbolo de L pode ser de Lula e pode ser também de um monte de outra coisa, né? Ladrão. Pode ser de ladrão. Um monte de outra coisa, quer dizer. Então, é engraçado isso, muito engraçado. Teve a outra também, a Tereza Cristina foi bem votada, a Damares, provando que todo mundo que o Bolsonaro chegou a ser perto do Bolsonaro, eu acho que o bolsonarismo está muito fortalecido. Nem que você te falar assim, caro o telespectador, nem às vezes o conservadorismo, mas o bolsonarismo está muito fortalecido. O Tarcísio em São Paulo, o pessoal no Rio Grande do Sul, o Onyx. Eu acho que nós vamos ter um cenário favorável se o governo Bolsonaro for eleito. Se o Bolsonaro for eleito, se não for, também será um grande combativo ao desmandos e mandos do PT. Eu fico ouvindo e agora eu vou emitir não uma opinião, mas levantando mais uma bola aqui. Quando o Tiago comenta do jeito da administração do PT, né, que teve o seu período aí, 8 anos com Lula, depois veio a Dilma, 6 anos, eu fico olhando essa administração do Bolsonaro, a diferença que nós também demos um cheque em branco, que ele emergiu lá em 2018. Né? A eleição era entre Haddad e Alckmin, entre aspas, né? Eu vou colocar entre aspas, bem preparado para o Alckmin, juntou um grupo fortíssimo junto com o Alckmin, maior tempo de televisão, né? E contra o Haddad foi para a prisão a liderança do PT, né? O Lula foi preso e as pessoas que cercavam ele também foi preso, enfraqueceu a esquerda ali naquele momento, e aí emergiu o Bolsonaro. Então, ele foi ali aquela opção. Mas hoje, ou durante o mandato dele, nós observamos que isso funciona em qualquer local, na sua empresa, no trabalho aqui do Garbosa News, enquanto imprensa, é o coletivo, o trabalho em equipe. O Bolsonaro tem o Guedes, aí ele vai com o Tarcísio na infraestrutura. Então, é o meio ambiente, esse é o trabalho em equipe não centralizado. Talvez o sucesso passa por aí também, dessa administração. Sim, o Bolsonaro, ele vem crescendo em mídia. Teve uma entrevista do ex-maqueteiro do PT, no Roda Viva, ele falou que ele estudou o fenômeno Bolsonaro desde 2010. O Bolsonaro, ele vem surgindo devido ao quê? A posição que as pessoas não falavam mais. Ele era contra a violência. Ele falava que o cara tinha que se ferrar, falava palavrão. Não, o cara que é só não roubar, não matar e não estuprar que você não vai preso. Super Pop, CQC, Pânico. Começou a se aparecer o Bolsonaro. E as pessoas zombavam dele, achando que esse tipo de discurso dele era um discurso reacionário. Não, mas não era reacionário. E as pessoas, ele tinha uma capilaridade. Tanto que em 2014 já se falava em Bolsonaro em 2018.
várias pessoas começaram a contar, Olavo de Carvalho na internet, começaram a acreditar nisso. E tanto que quando o Bolsonaro soube trabalhar as redes como ninguém. E ele veio realmente com uma ideia de mudança, que é totalmente diferente do que era feito. Ele não trocava, principalmente os ministros dele, são muito técnicos. A gente teve uma coisa que vem se lutando tanto tempo, até Marina Silva falava sobre independência do Banco Central. Hoje nós temos a independência do Banco Central, que prova que o governo pode manipular a economia ao meu bel prazer. Então, eu acho que o Bolsonaro deixou um legado interessante para isso. Eu acho que mesmo que ele não ganhe, ele sai mostrando que a gente colocar as pessoas certas no lugar certo dá um resultado muito bom. O apoio de Ciro Gomes e da Tebet, para mim, olha, eu não tenho assim, problema nenhum em que a pessoa vote. Até conversei com um amigo meu esses dias, e ele falou assim: seu presidente não ganhou, como se eu fosse, se o Bolsonaro, ele é o presidente do Brasil hoje, né? Não ganhou. Eu falei, né, se eu também não ganhou, se for olhar por esse lado, né? Aí ele diz assim: não, mas não tem como dar outra coisa. Por que não? E isso é ideia do cara, né? Aí ele disse assim: não, mas eu voto no Lula, mas eu sei que ele é ladrão. Não, mas ele não vai se desiludir, né? Se acontecer alguma coisa. Só que, sabe como é que eu fico pensando, como é que a pessoa pode pensar assim, né? Agora, eu não estou defendendo que o Lula não pode ser eleito. A maioria tem que votar e a maioria vai levar. Agora, eu particularmente estou aí na linha do conservadorismo. Melhor dizer, eu estou na linha do mercado aberto. Sim, o conservadorismo defende isso. Mercado aberto. Se você me permite, você e o Paulo, eu vendo o Paulo colocando esse posicionamento, eu estava pensando aqui, diante de tudo que a gente já viu, diante do noticiário da grande mídia aí, as informações que chegam para a gente, eu confesso que eu não sei quem que é o Bolsonaro. Sim. Se você vê o Bolsonaro assim, mas quem é o Bolsonaro? Realmente eu não conheço. Pelas notícias da mídia, eu não sei quem é o Bolsonaro. Mas pelas notícias da mídia, eu sei quem é o Lula. Isso é muito forte. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se está tudo errado, se tem o mensalão, se tem o petrolão, se tem esses desvios, se tem isso, se tem aquilo, a pessoa foi detida, a maioria das pessoas que estão em volta, e essa é a notícia da mídia, não sou eu que estou falando. Então, é essa análise que eu vejo, mas e o Bolsonaro? Bom, talvez ainda vai aparecer alguma coisa, mas hoje tem uma análise, esse é o ponto. Aí você fala, mas você julga pessoas? Não, é o que nós estávamos falando aqui. As ideias, né? O que um defende, o que o outro defende, qual que é o seu princípio da família com relação à discriminação de drogas, com relação à vida, o aborto. É isso que o eleitor tem que estar analisando também nesse momento. Os temas sensíveis ao próprio indivíduo, isso é mais importante. O Bolsonaro, quando ele surgiu, foi muito interessante, que igual eu falo, as pessoas duvidaram que ele seria. Tanto que você pega a grande mídia, Reinaldo Azevedo, eles riam, falavam assim, não é possível um cara desse. Eles achavam que o Alckmin, mas ele se provou diferente. E ele não tem um discurso polido. Não tem, eu volto a repetir, não tem um discurso polido. E a mídia, se vocês lembram o debate que ele teve, a participação dele no Jornal Nacional de 2018, ele conseguiu desconcertar o William Bonner. Ele tocou, porque o Bonner tinha acabado de separar da Fátima. E o Bonner tentou pegar ele com a questão do Paulo Guedes, igual com a questão do casamento. Ele falou, Bonner, a gente casa, às vezes a gente separa, né? Acontece. E ele conseguiu deixar o Bonner sem graça, entendeu? Ele conseguia dar alguns cortes com aquela moça que falou questão do salário. Então, e não tem um discurso bonito. Mas o que acontece, só para mim tentar trazer esse assunto, é que as pessoas às vezes falam, eu não voto no Bolsonaro porque ele é um cara chucro e ele não tem... Por causa de nojinho estético, entendeu? Ele não é um cara polido, que eu falo, mas é muito diferente do que eu acho e eu não gosto como uma pessoa, e eu diferencio a personagem Bolsonaro do governo Bolsonaro. Entendeu? Eu acho que aí tem uma grande diferença. Porque se fosse Bolsonaro diferente economicamente o que nós estamos vivendo, seria um caos.
Não, a gente pega um exemplo de governo que começou mais ou menos a queda do Macri na Argentina, porque o Macri entrou com um discurso liberal e ele não soube lidar com as pressões. Então ele cedeu, pessoal, eu sou liberal, mas comecei a ceder tudo. Estourou com o nosso presidente aqui da Argentina. Olha a situação hoje. A Argentina hoje, para você ter uma ideia, como o populismo de esquerda é horrível, o risco da Ucrânia é menor do que o da Argentina. Não, inclusive, você falou da Argentina, ela podia ser considerada até ontem, entre aspas, aí, né? A princesinha da América do Sul. Os europeus, eles mesmo falam assim, desde o peronismo, a economia argentina vem sofrendo com populismo através de populismo. O Chile também. O Chile já é bem diferente, mas olha o que está acontecendo agora. Então, entrar no Chile, o Chile sempre foi o primeiro país considerado desenvolvido da América Latina. Devido à sua Constituição ser uma Constituição simples e o governo ter poucas obrigações. Porque as pessoas têm uma coisa lá que até a água é privatizada. Aí você fala, nossa, privatização. Não, mas tem acesso, as pessoas têm acesso à água. Não é porque quando o governo toma conta que é mais complicado. Muito complicado. Igual a nossa floresta amazônica. Eu falo assim, se tivesse um dono, alguém para tomar conta, tá? Como a gente acontece aqui perto do nosso amigo Versim, que ele tem uma excelente reserva ali que ele cuida. E isso é muito importante. É mais ou menos esse modelo que eu defendo. Os liberais defendem isso. Não é você devastar, não. É você cuidar. Aí eu posso culpar você que está desmatando. Então, vamos lá. E foi isso. Aí eu vou voltando só para a questão do Chile. Olha, o Chile era um país totalmente, as pessoas tinham acesso à educação, tinham os vouchers. A ideia do Paulo Guedes era bem implementada no Chile e agora eles vieram com essa questão de direitos. Eles têm que ser direitos negativos. Olha, você tem que proteger a vida, a liberdade, a propriedade. Se você protege esses três, que é os direitos naturais, quando você começa, você tem direito à saúde, direito a isso, direito àquilo. O problema é, tá legal, vamos ter isso é muito bom. Mas quem é que vai pagar a conta? O governo não produz dinheiro, ele tem que tirar de um empresário, ele tem que tirar do seu consumo. O Brasil é um país que tem quase 35% de consumo. E é muito alto. A gente trabalha 5 meses para pagar imposto. É absurdo. Então, infelizmente, se a gente tiver uma derrocada de esquerda, eu acho que nós vamos sofrer bastante. E quem vai sofrer mais são os mais pobres. Porque nós damos um jeito, se no meu país eu não fui lá, eu dou um jeito com a minha esposa, a gente pode se mudar. Quando o PT saiu do poder, o Bolsa Família foi mantido. O que dá certo, a gente tem que ser mantido. A gente não pode ter como eu vou dizer, uma governança destrutiva. É para frente que a gente anda. Se dá certo, a gente continua. O que não dá certo, a gente tem que se mudar, entendeu? Quando o Paulo e você que levantando essa bola aí dos impostos, você tem 5 meses para pagar os impostos. Eu acredito, e tomara que seja uma mentalidade aí do Bolsonaro com o Paulo Guedes continuar, teve dinheiro para passar essa pandemia, porque a arrecadação do Brasil é alta, né? Do governo brasileiro é alta, só que em outros governos a saída era muito grande. O ladrão estava muito grande, entre aspas. Na verdade, não é o ladrão, porque o ladrão numa caixa d'água, para ilustrar, eu não estou aqui fazendo alusão a ninguém, o ladrão em cima na caixa d'água. No nosso caso, o furo era muito grande, então o dinheiro não tinha. E embaixo ainda, não era em cima. Não, é justamente o que eu estou dizendo, embaixo não tinha. O governo Bolsonaro estreitou essa saída e quase finalizou. Então, como a arrecadação é muito alta, teve recurso para poder passar o auxílio para R$400 e não faltar. Outras categorias foram beneficiadas. Nenhum município ficou sem recurso para pagar o profissional da saúde que estivesse ligado à pandemia. Isso é verdade. Material não faltou, as vacinas chegaram e foram aplicadas. Então, essa é a diferença. E eu acredito que o próximo passo... Bom, então se nós estamos arrecadando, vão diminuir impostos, igual diminuiu na gasolina para baixar o custo. Mas a gasolina estava R$8, o combustível estava alto no mundo inteiro. Eu não sei se no mundo inteiro baixou. Aqui a gente ainda tem uma gasolina mais barata que, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro foi agora na Inglaterra quando aconteceu o falecimento da Rainha Elizabeth, ele tirou uma foto lá mostrando. E a nossa gasolina está mais barata. A questão dos nossos impostos são demais. Isso é o que eu estou dizendo, é o próximo passo, a reforma tributária. Se você conseguiu ir lá na gasolina e tirar os impostos, apesar de ter partidos votando
contra essa redução, mas de 8 veio para 4,70, 5, alguma coisa nesse sentido. E questão, por exemplo, a gente aqui em Minas Gerais, o governador Zema ainda tirou mais. Você atravessa, outro dia eu fui à Volta Redonda, é muito mais alta a gasolina no estado do Rio que aqui. A gente assusta muito. Os estados também, os governadores têm que aprender a lidar também com essa. Senão eles saem, eles tiram o corpo mole. Alguns governadores souberam lidar com isso muito bem na pandemia. Você citou o Zema, tem um vídeo do Zema que no dia que ele lança o apoio ao presidente Bolsonaro, ele vai a Brasília. Ele menciona justamente uma coisa mais ou menos assim, eu estou apoiando o governo Bolsonaro porque eu conheço o adversário. Porque quando eu assumi, isso palavras do Zema, quando eu assumi, eu peguei um estado arrasado por administração anterior. O fundo de participação dos municípios, ele falou a questão dos suicídios. Então, o que acontece? Não tinha repasse do IPVA, do ICMS, do Fundeb para os municípios. Então, os prefeitos enfrentavam dificuldade. Ele assume em 2019, porque ganha em 2018, assume em 2019, e a partir de 2020, salvo engano, começa a pagar o que não era repassado no governo anterior. Ele assumiu e paga 30 bilhões, igual ele mencionou, para 853 municípios. Não pode ter um prefeito no estado de Minas Gerais, eu falei isso aqui no início, o Zema tinha que ter ganho de 80%, de 100% dos votos na administração dele, se todos os prefeitos tomassem partido ali também. Como o Bolsonaro, com os estados e os prefeitos do Brasil, todos eles, sem exceção, eu acredito que a sua grande maioria estava apoiando. Por isso, a internet está cheia dessa fake news ou não, essa mensagem ou outra, desse espanto, não do Bolsonaro não ter sido reeleito, mas terminar ainda em segundo no primeiro turno, sendo que a comoção popular que estava em todo local, isso aí não serve de parâmetro, é uma amostragem também, todo lugar que ele foi, isso aí é uma coisa 7 de interessante. setembro, qualquer lugar que vai. As pessoas irem para a rua, porque assim, durante o governo Bolsonaro tiveram várias manifestações de apoio. As pessoas, isso eu nunca tinha visto, assim, minha vida pregressa é muito nova, mas você pegar, estudar os fatos históricos, você nunca viu a população sair à rua para apoiar um presidente. Ela sempre sai para retirar um presidente. Para protestar, né? Você mencionou aqui também a respeito da Argentina, que o presidente não aguentou a pressão. O Bolsonaro aguentou a pressão. Eu me recordo que aos domingos, na época de muita chuva, uma dessas emissoras aí apresentava uma rodovia, se salvo engano, a Transamazônica, mostrando aqueles caminhões carregados de alimento. Tudo parado, atolado, passando, caminhão, outro puxando. Não tem essa imagem mais, porque a estrada foi arrumada. Mas quem arrumou, ninguém sabe. Nessa televisão que passava todo ano, nós não ficamos sabendo por ali. E se fica sabendo, na hora que tivesse a imagem e o presidente tivesse lá com o Tarcísio da infraestrutura, eu acredito que a matéria seria o seguinte: rodovia Transamazônica é arrumada, mas o presidente está sem máscara e o da infraestrutura também. Sim, então essa aqui é a tristeza que a gente está vendo na política brasileira. A imprensa brasileira não entendeu que as pessoas têm capacidade de pensar e digerir a matéria. Hoje tudo despiora também, acho que eu não tinha visto esse termo, despiora. O mas é o mais legal. Brasil consegue altos níveis, mas presidente sem máscara. Tipo assim, era tudo terciário, sabe? Esses assuntos que não tiraram um foco para o que é importante. De verdade. Países do G20 com a inflação maior que a do Brasil. Turquia, primeiro lugar, com 80% nos 12 meses. Argentina 78, olha aí, o exemplo está aí, Argentina 78, a Rússia 14, a Espanha 10, Reino Unido 9, União Europeia 9,9 também, Brasil 8,7 anual. Então, a gente está em números muito excelentes. Sabe o que eu fico com medo?
tenho medo que o ex-presidente Lula ganhar a eleição. Tenho sim, por causa do legado. Aí chega a economia arrumada e fala, fui eu que fiz. Entendeu? A sensação com a população vai ser grande. E é o que eu falo. O governo Bolsonaro, em questão econômica, ele soube trabalhar muito bem. Às vezes, não da maneira que as pessoas querem. Porque, às vezes telespectador, as medidas do poder público, elas são feitas hoje, a gente vai ter impacto daqui a 1 ano, 6 meses, 8 meses, até 2 anos. E depois que nós vamos conseguir entender a situação. O que vem sendo trabalhado desde 2019, se não tivéssemos a pandemia, nós estávamos com um crescimento muito bom. Entendeu? A pandemia ela foi um ponto muito fora da curva. A questão de desemprego, o desemprego teve que aumentar. Como que você vai manter funcionários? Dentro da economia ainda, o Banco Mundial revisou o crescimento do PIB de 1,5% para 2,5%. O FMI projeta 1,7%. Da Focus, 2,7% a pesquisa, né? a indicação da Focus, do FMI, da Focus e do Banco Mundial. Então só tem tendência a crescer. Eu estou falando aqui do PIB. Sim. Então quer dizer que nós estamos vivendo um momento especial agora. Essa troca de governo, como você disse, parece ter medo. Eu sou temerário. Parece que os brasileiros não estão com medo disso não, ou pelo menos 50% da população. 50% da população, como você disse, não está temerária à troca de governo. É o que eu disse, às vezes as pessoas não entendem como os parâmetros de um governo funcionam, eles acreditam, é muito personalismo ainda. Como as pessoas vão ficar insatisfeitas também com o Bolsonaro, mas a gente tem que aceitar. Caso o governo Lula vença, nós vamos ter que aceitar. Mas a consequência das situações, entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam entender o que a gente falou num pouco anterior. Separar um pouco a pessoa do que realmente acontece, da realidade. Eu temo muito que, se o governo do PT voltar, os escândalos voltem a acontecer. Os escândalos do Petrolão. Aí ele fala assim, mas foi comprovado. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado, entendeu? É a mesma coisa que o vice dele falou. É o voltar à cena do crime. O próprio Geraldo Alckmin falou isso em 2018. Entendeu? Uma coisa que você que está em casa, pode pesquisar. Quais serão os ministros do presidente Lula, se ele voltar? Ele não falou ministro da economia, dos outros ministros que vão ter. Porque assim, não você traz, olha, eu vou voltar, direcionar um pouco para o Meirelles, mas o próprio Guilherme Boulos, que foi o candidato mais bem votado de São Paulo para deputado federal, que é o que invade casa das pessoas, nunca vi isso, 1 milhão de votos. Falou que o Meirelles vai ser figurativo, é só para dar aquela estabilidade ao mercado. Então eu fico muito temerário. O Ratinho fez uma pergunta importante. E aí, presidente, como que você vai fazer para aumentar o salário? Aumentando. Eu acho que vive de narrativas. Vai se exacerbar as narrativas. Eu fico muito complicado, porque o Lula hoje deu uma entrevista, hoje é dia 6, né? Dia 6. Gravação aqui dia 6. Ele falou que as pessoas são analfabetas no Brasil, mas não é porque elas não estudaram, é porque nunca na história desse país teve uma política governamental. E os 18 anos dele lá? Justo. O Fernando Haddad veio sendo para ser eleito substituto lá em 2018, como sendo o melhor ministro da educação, o homem que fez o Enem, o ProUni. Agora, por que as pessoas têm... Você falou em memória afetiva, todo mundo fala em memória afetiva, mas espera aí, eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro, não. Não, eu também não gosto dele. Eu não sou apaixonado. Mas hoje é o melhor que tem para assumir, pelo menos, se fizer besteira também no próximo ano, que façam tudo para tirar ele de lá também, mas... Concordo. Eu não vejo assim, como... Lembra quando teve as acusações do Aécio Neves? Que ele foi acusado de envolvimento da JBS e tal. Não teve uma passeata na rua assim, Aécio, guerreiro do povo brasileiro, sem você não viveremos, como teve com o Lula, entendeu? O problema é que o Congresso, quando teve a Lava Jato, não apoiou a Lava Jato por causa de rabo preso. Eles têm muito rabo preso. Se eles conseguissem dar ênfase ao que o juiz Sérgio Moro fez, ao Daltano Dallagnol estavam fazendo, nós teríamos uma resposta à corrupção. Voltou muito a questão da Itália, não sabe, lá na Itália, você que está nos assistindo, teve a mesma situação, e lá é a Operação Mãos Limpas.
os próprios polícias tiveram um jeito de abafar o juiz que estava fazendo. Eu acho que um dos erros foi esse. Se tivesse continuado mantendo suas políticas de combate ao endurecimento, não tinham voltado. E a Itália agora parece que tem uma outra pessoa lá agora que quer botar para frente, né? Sim. Quer dizer, é de direita ela. Sim. Então a mulher é braba, viu? Não, e questão, eu não deu, você falou questão do personagem do Bolsonaro, eu não acho que ele é uma pessoa que extremamente eu gostaria. Ele faltou muito as coisas fazer, o governo. Sabe? Mas me diz uma coisa. Eu acho que foi uma falha do governo Bolsonaro. Não privatizar mais do que eu queria. Os Correios, por exemplo, a EPL, sabe, pessoal? Ainda a gente tem uma estatal que cuida do trem-bala, que nem existe. Mas o que acontece? Foi criada pelo governo Dilma, tá? Ô, Ney, me diz um negócio. Me diz uma falcatrua aí que foi descoberta no atual governo. Teve a questão do falcatrua que foi descoberta. Acho que a questão do ministro da Educação dele, não foi? Sim, mas tirou, né? Sim, foi tirar, não foi... Imediatamente, sim, né? Sim. Mas assim, não teve nenhum julgamento, nada formal. Teve uma que eles tentaram fazer com o ministro Salles, que ele foi totalmente mostrou que não tinha embasamento e ele foi eleito deputado estadual. Deputado federal. Bem votado. Bem votado. Uma coisa que eu queria falar, acho que questão de pessoas que, eu sou da ciência. O Mandetta, que era um homem da ciência, que usava máscara, depois abraçou todo mundo na saída, na saída do ministério, não foi enxotado, perdeu para Tereza Cristina. Cátia Abreu também, que era uma das defensoras do agronegócio, não conseguiu ganhar no agronegócio. Acho interessante. E outra coisa, as partes mais industrializadas do país, as partes que mais estão produzindo, foram as que o Bolsonaro teve maior votação. O Nordeste ainda temos problema. Você fala assim, temos problema. O Nordeste ainda é uma parte complicada. Ainda há muito coronelismo lá ainda. Então é uma situação que o Bolsonaro vai ter que saber lidar com os votos do Nordeste. Eu só não acho que cabe a gente achar que o cara vota no Lula, ele é burro, não. Ele acredita no Lula, a gente tem que respeitar. Se ele acredita que o Lula é melhor para ele, a gente tem que respeitar. Ele não vai tornar nosso inimigo por causa disso. Exatamente, Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de você ignorar a realidade. As consequências do que você faz, elas vão chegar. Porque tudo vai voltar para nós, né? Sim, a gente que paga a conta, a gente que é o contribuinte, a gente que é o famoso escravidão. Antigamente, uma das figuras que eu mais gosto é o Tiradentes, lutávamos por 1/5, 20%. Hoje é muito mais imposto. Por isso que eu acho que a gente tem que privatizar, porque eu acho que quanto menos poder na mão do Estado, dos políticos, menor é a chance das bancarrotas que eu falo, as trocas de político. O próprio Lula falou agora, ele caiu na armadilha no Jornal Nacional, falou que nunca tinha indicado o diretor da Petrobras. No próprio, mas eu coloquei uma pessoa lá. Então, é desse jeito que os grandes partidos políticos fazem. MDB, o DEM agora mudou de nome, que é cargo em estatal para chamar de seu. O próprio Soraya Tronic pediu cargo para o Bolsonaro. Nós estávamos comentando aqui também, quando você diz da privatização, eu acho que é a próxima etapa. Se o Bolsonaro tiver a oportunidade de continuar governando, eu imagino que seja a hora que você entra numa casa que você precisa de arrumar. Ela está bagunçada. Vale destacar, você já mencionou também, o Temer, ele começou a organizar, voltando à credibilidade. Nós estávamos num momento extremamente crítico, na época do impeachment, né? E não era só... O Cunha estava na Câmara dos Deputados também, então as pautas todas direcionadas ali, o Temer deu uma estabilizada, vamos falar assim, a gente começou a ter uma nova credibilidade e o Bolsonaro está arrumando a casa. Eu acredito que a privatização de algumas empresas, né? Porque é inevitável também. Não. Te decepcionou, talvez, Sim. Acredito que são os próximos passos, quando fala mas esse presidente aí trocou 3 presidentes da Petrobras, ele foi trocando até chegar no ponto que chegou agora, gasolina mais baixa. Isso é normal. Então, se você não segue a política é como uma empresa. Se eu não sigo as ordens do meu chefe, eu sou passivo de troca. É uma empresa que dava só prejuízo, ela passou a dar lucro, e ele nem está preocupado com esse lucro, não. Ele quer ver a função social também, o bem-estar da população. Você falou, esse governo, se ele fez uma coisa que é mais humanitária, que eu acho que foi feita até mais com o Auxílio Brasil, foi a questão do saneamento básico.
saneamento básico para a população. Nós somos muito beneficiados aqui na região do Sudeste. Nós temos água encanada, temos um esgoto, talvez nós estamos melhorando, mas o marco civil do saneamento básico eu acho que foi o melhor ponto do governo Bolsonaro. Com isso, nós podemos ter investimentos privados na questão de coleta de esgoto, água, chegando água para a população. Porque assim, nós temos aqui. É muito fácil a gente falar. São João não tem tudo ainda não, né? O semiárido nordestino, o norte de Minas, lá para a região de Nanuque, que as pessoas não têm saneamento básico. As pessoas não têm onde o seu cocô chegar encanado lá. E isso traz uma consequência de problemas, entendeu? Então, a ideia de você retirar o governo da morosidade de poder implementação é excelente. Eu acho que foi um dos grandes pontos do governo Bolsonaro foi o marco civil da água. Agora, Temer chegou a apoiar o Bolsonaro? Estava para... Não, apoiou já. Hoje. Faraloei, apoiou o Bolsonaro. Então, hoje... Deu uma recuada no final da tarde, hein? Eu não vi, isso eu não cheguei a ver. Deu uma recuada pelo bem da família. Pelo bem da família é força de expressão aqui, né? Ele está fora do país, está fazendo palestras aí, mas está aguardando. Ele é a favor da democracia, não precisa de levantar a bandeira. Né? Agora, a esquerda fala em democracia. A direita... Democracia desde que você vote no Lula. Aí é democracia. Ela fala em democracia, desde que você apoie o Lula... Sabia que a Jovem Pan também foi noticiada por defender o Bolsonaro? Mas a maioria dos debatedores usaram um termo bastante curioso. Não, nós estamos aqui para falar a verdade. Então, quer dizer, aí então, já ficou... Não, e falar a verdade é o seguinte, ex-presidiário, o Lula é? Sim, ele é ex-presidiário. Eu estou falando mentira aqui? Não é mentira nenhuma. Não é? E tem uma coisa também que eu acho interessante da esquerda, Paulo, falar mais assim, a questão você não vê o Lula condenando as ditaduras. Por exemplo, o Daniel Ortega, ele é amigo do Ortega, da Nicarágua. O Daniel Ortega está prendendo bispos e fechando igrejas. Você não vê o Lula falando condenado. Teve uma situação um tempo atrás, que a gente até comentou antes de começar aqui, que o Lula falou que se ele voltasse, ele estaria cada vez mais maduro. Para quem não sabe, Maduro é o atual presidente ditador, né? Hoje não é presidente, ele é ditador da Venezuela. Sabe como que eu avalio essa questão da Venezuela? Olha a votação do Bolsonaro em Roraima. Uma das maiores discrepâncias do voto do Bolsonaro. Se você pegar o norte e nordeste, está vermelho. Assim, foi marcado, né? Sim, menos Roraima. Menos Roraima. Então, as pessoas sabem o que acontece. Estão sentindo na pele. As pessoas estão emagrecendo, sabe? Acho que se um dos problemas de saúde que a Venezuela conseguiu é a obesidade. Resolveu o problema de obesidade. As pessoas estão passando fome, gente. Toda a implementação de políticas extremistas acontece isso. E o Chávez chegou na Venezuela antes do Maduro, foi pelo voto também, tá, pessoal? Você que está nos assistindo aí. O voto também chegou ao Chávez. Se a gente não vigiar o governo, ele vai retirando a nossa liberdade, igual a gente vai cortando o salame, sabe? Pedacinho por pedacinho. Cada vez mais tirando a nossa autonomia, a liberdade da nossa família. Quem tem que educar os seus filhos é você, não é o governo que tem que ditar como eu vou cuidar dos meus filhos, como você deve gastar o seu dinheiro. Isso é muito importante. Se você não tem essa liberdade, acabou. Porque a gente tem que pensar muito nisso, nessa hora, né? Política de desencarceramento. O Haddad deu uma entrevista muito temerosa, falou que eles eram a favor de não prender as pessoas. Ia de roubar celular porque o cara está com fome. Isso aí eu vou te falar um negócio. Essa, para mim, doeu demais, sabe? Eu trabalho com celular, sei o custo que é um celular, mas não é isso. A mensagem que um presidente, um cara que já foi presidente, que fala que não aguenta mais ver um jovem sendo preso e maltratado pela polícia porque roubou um celular. Isso é normal? Não, de forma alguma. Não pode um negócio Aí desse. passou essa frase, passou um tempo, o menino se vestiu de entregador de iFood, roubou o celular de uma jovem e o namorado dela foi defender ela e assassinou o menino com um tiro na cabeça. Então, é esse tipo de política que você quer que volte? As pessoas do campo, as pessoas que trabalham no agro... Por que o agronegócio apoia o Bolsonaro? Porque eles têm estabilidade no campo, não tem MST.
lá. O MST não está invadindo mais fazendas. Aí fala, não, o MST... E já garantiram a volta do MST, né? Ele fala desse negócio de agricultura familiar. A agricultura familiar, ela não consegue produzir segurança alimentar, pessoal. Esse negócio de agricultura familiar é muito legal, você poder fazer e tal, mas não combater o agronegócio como se fosse uma coisa ruim. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. É só com produtividade, você aumentando a questão do solo, os estudos. A gente tem as agências que aceleraram grandes processos no Brasil, por exemplo. O Cerrado, se você vê um documentário, eu vou deixar aí para você. Você pode procurar Brasil Paralelo, Cortina de Fumaça, eles explicam o que eles fizeram com o Cerrado. Produção recorde de alimentação, de alimentos, por exemplo, os alimentos que mudaram de gosto, por exemplo, o jiló hoje não é mais gostoso, o repolho não tem aquele gosto ruim. Isso é ciência. Se você quer que a ciência, isso é para produzir dinheiro, entendeu? Eu acho que a gente tem que ver o que de verdade acontece e sair um pouco da narrativa. Entendeu? Então, essa que é outra questão, né? Toda narrativa contra o Bolsonaro é construída em cima de nada. Quer ver uma coisa? O Lula falou que o brasileiro quer voltar a comer picanha. Como que o brasileiro vai voltar a comer picanha se o agronegócio? Me explica uma coisa, vai criar boi dentro de casa? Não, e depois redigiram um texto dizendo o seguinte: você fica com a sua picanha e com a sua cerveja, que eu vou ficar com meu iate e a minha casa lá em Angra se o ex-presidente ganhar. Sabe o que me chama a atenção também? Tem um vídeo muito antigo que o candidato do PT ele fala o seguinte: esse sistema que eu estou querendo implantar, ninguém precisa ter medo, não, que vai demorar uns 30 anos aí para ele acontecer. Isso foi nos anos 80, isso é verdade. Né? Então, quando você fala assim, você não precisa ter medo que vai demorar. Então vai ter medo só lá na frente, né? Mas então é para ter medo? É diferente quando você vira e fala assim, olha, eu estou preparando um terreno aqui, mas vamos pegar junto aqui, que essa hora que tiver tudo pronto, todo mundo vai estar se beneficiando disso. Essa é uma fala. Agora, você não precisa ter medo que vai demorar, você devia ter medo se fosse agora. Então, assim, é difícil, né, da gente ficar Lula, à vontade com uma situação dessa. O Lula nunca foi moderado. As 3 primeiras eleições que ele perdeu, ele sempre teve um discurso. As pessoas que estão ao lado dele também, eles nunca quiseram democracia, eles lutavam por ditaduras. O próprio Gabeira falava, a gente nunca lutou por democracia na ditadura, a gente lutava para implementar uma outra, que era do proletariado. O próprio PT não assinou a Constituinte, a nossa Constituição de 88, apesar de eu ser muito contrário a ela, pelo tanto de coisa que ela briga e não saber como fazer, o próprio PT não assinou, que eles queriam uma coisa mais radical. O Lula sempre teve um discurso radical. Só que, com a ideia do Foro de São Paulo, a criação, que quando o final da União Soviética, derrocada da União Soviética, as esquerdas pelo mundo começaram a pensar, a gente não vai chegar pela revolução armada, a revolução de implementações vorazes. A gente vai atacar outros lados. Então, eles começaram pela guerra cultural. Aí vieram surgir os movimentos feministas, movimento negro exacerbando, a questões das ideologias de gênero, hoje em dia cultura, a música, e você ataca os valores, que é muito mais fácil de você do que atacar a economia, porque eles perceberam que a população mais pobre, eles não querem revolução, eles querem uma cerveja gelada, eles querem ter o seu Premier para assistir o Palmeiras, o Flamengo, eles querem geladeira, quer ar-condicionado, eles querem tudo que o capitalismo traz de melhor. Então eles perceberam isso, então eles falaram, vai demorar tanto que o próprio José Dirceu falou, melhor do que ganhar a eleição é tomar o poder. Emparelhamento do Estado. O que a gente tem de emparelhamento. Se você não concorda muitas vezes com o STF, é porque o Lula indicou vários ministros. Isso é temerário, porque o próximo presidente vai indicar alguns ministros para o STF. Agora, imagina só, dia 1º de janeiro de 2023, subindo no palanque lá o Lula para receber a faixa, e você vai ver a presidenta... Vai ver no mesmo palanque o José Dirceu, o Zé Genuíno, Palocci. Palocci talvez não. Palocci agora é traído. Então, mas olha, para a gente terminar aqui, ô Ney, queria que você aproveitasse esse momento e deixasse seu recado final aí. O meu recado final, de tantos vídeos que nós vimos aí na internet, muitos fake news, muitas verdades.
um me chamou a atenção e eu vou deixar uma mensagem aqui. Acredito que nós façamos mais programas desses com relação ao segundo turno, mas a mensagem que eu vou deixar hoje, vou deixar nos outros também, com relação ao voto. E é uma charge que diz o seguinte: a formiga, com raiva da barata, votou no inseticida. Morreram os dois, inclusive o grilo, que votou nulo. Então, se você está pensando em votar nulo, deixar de votar, participe, né? Porque se você não votar, alguém vai votar por você. Então, observe os seus candidatos, veja qual que se aproxima mais de você, dos seus pensamentos, do que você defende, qual que é o seu pensamento, se ele está igual daquele candidato que está ali, né? Porque ele é o reflexo, né? É um espelho, do jeito que ele se apresenta, ele é o espelho do que ele também vai ser lá no poder, tá bom? Obrigado, Tiago, pela sua presença aí, né? Foi uma satisfação te receber aqui. Obrigado, Paulo, por mais essa parceria aí. E um abraço a todos vocês. Tiago, agora aproveitando aí, deixa também o seu recado. Eu queria agradecer imensamente esse papo que a gente teve aqui. Acho que foi muito produtivo. Eu me sinto muito feliz debatendo esse tipo de tema. Eu acho que se eu puder trazer algum ponto de vista diferente para você que está nos assistindo, eu fico muito feliz. E como meu amigo Ney falou aqui, pensa direitinho quem vai votar. Não encara o seu vizinho ou uma pessoa que não pensa igual a você como um inimigo. Pensa no poder das ideias. Entendeu? Se você acha que o seu candidato é melhor, tenta convencer a pessoa das ideias. Não é porque a pessoa votou vamos dizer, a pessoa votou no Lula e no Zema que ela é, vamos dizer, pensamento contrário. Eu também não entendo muito, mas talvez seja a hora de você falar, olha, se o Zema ganhou, ele condiz mais com esse pensamento, acho que vai ser melhor para o nosso estado se o Bolsonaro ganhar. Eu acredito. Se o Bolsonaro ganhar, será melhor para Minas Gerais. Mas se você não acredita, tudo bem, a gente vai respeitar isso. Eu acho que o mais importante é a gente ter a gente sair dessa eleição entendendo que todo mundo quer o melhor do Brasil, da sua maneira. Mas acredito que o Bolsonaro será melhor pelas suas ações. E se a Copa do Mundo chegar, a gente possa ganhar e todo mundo voltar a se abraçar aqui. Acho que é isso que a gente quer. E no Natal desse ano, a gente possa as famílias se unirem, porque o tanto de gente que brigou por causa de política desses últimos 4 anos, gente, não vale a pena. Você tem que acreditar em você. Não é votar, somente votar, achar que vai cair dinheiro do céu. Você tem que cuidar de você, cuidar dos seus estudos, do seu trabalho. Tenta sempre ser o melhor. E se Deus quiser, o assunto dos políticos será um segundo plano na sua vida. Na verdade, nós pensamos assim, é importante ter um país onde todo mundo possa viver em harmonia, onde todo mundo possa trabalhar em harmonia. Nada vem de graça, tudo é com esforço, tudo é com trabalho, tudo é com pensamento. Quando as pessoas tiram o direito das outras agirem, de pensar livremente, e começa a dar fórmulas já determinadas, né? Isso entra de uma forma errada na nossa cabeça e nós não podemos nos deixar levar por essa briga, por essa discordância partidária. Não, como o Tiago falou aqui, eu vou copiá-lo. Você quer votar no Lula? Vote no Lula. Mas vote consciente, sabendo o que você está fazendo. Você vai votar, toda ação tem uma reação. Sim. Essa é a lei da química e eu espero que todo mundo possa fazer isso muito bem, a sua escolha, e que possamos realmente ter momentos especiais daqui para frente. Justamente, porque teve esse certo candidato Lula que você falou que quer regular a imprensa. Isso é muito perigoso, gente. E hoje nós estamos aqui falando abertamente. Justamente porque a gente tem a liberdade de falar, se reunir, né? Então é muito importante isso. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, pelo menos pense na possibilidade de ter um país que está dando certo hoje. Se não der certo amanhã, a gente vai mudar. Se Deus quiser. Né? Sim, eu estou falando como se pudesse mudar. Não é isso, mas a força, né? A união faz a força. Então, vem comigo, Barbosa News, com você. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Obrigado, Ney Medina. Eu que agradeço. E obrigado a você.